Boa noite. Então, boa noite para todas e todos. Então vamos divertir-nos um pouco. Só que o tema é um tema pesado. Pesado. Que dá dor de cabeça. Então primeiro vocês tomem um melhoralzinho para poder aliviar a mente. Eu vou usar o quadro para escrever algumas palavras que podem ajudar a fixar o tema. Porque são três, no fundo são três temas. Que a dona, ela acha que pode falar qualquer assunto, né? Liberdade, graça e pecado. A primeira ideia seria o seguinte: no princípio está a graça, no meio está a graça, no fim está a graça. Ponto. O pecado sobra fora. Isso aconteceu com... Estão ouvindo bem? Aconteceu com um padre já assim, provecto. Eu sou provectíssimo, né? Mas naquela época ele era provecto, eu não era ainda. Então ele fez uma palestra. Aí uma irmãzinha daquelas piedosas do Antigo Testamento disse: padre, assim o senhor acaba com o pecado. Ele disse: ah, minha irmã, não estou nada interessado com o pecado, só com a graça. Então eu também teria coragem de dizer isso. Sabe que realmente o pecado sobra. E vocês vão entender por quê. Então eu diria a frase primeiro: no princípio está a graça, no meio está a graça, no fim está a graça. Então a graça precede tudo. Por que ela precede? Porque a própria liberdade já é um dom de Deus. Ele podia ter nos criado cachorralmente. Aí nós não teríamos liberdade. Nós íamos latir e morder. Não, nos criou livres. Então a liberdade é um dom dele. Mas só que Deus criou a liberdade humana diferente. Criou de uma maneira original, porque Deus não sabe copiar dos outros, né? Ele criou uma liberdade que ela é aberta para ele. Não é para o capeta, não, é para ele. Por isso que eu disse que no princípio está a graça. Quando ele cria o ser humano, e a cada um de nós, eu diria mais, é porque nós temos uma ideia equivocada da criação. A gente pensa que a criação é um ato de Deus, que ele cria e deixa. Não é isso. Isso vocês catequistas têm que aprender bem. O ato criativo de Deus sustenta o existir cada instante. Deus está a criar-nos agora, nesse instante. Se Deus subtraísse, olha bem, um instante sequer o seu ato criativo, nós seríamos nada. Não é que morreríamos, não, seríamos nada. A gente não dá nem para entender o que é nada. Então ele está a criar-nos cada instante. Mudando o conceito de criação, a gente muda muita coisa na cabeça. Se esse cosmos que tem hoje, segundo os cientistas, 13,7 bilhões de anos, então bilhões de anos Deus está sustentando esse cosmos. Esses bilhões de galáxias, elas estão sendo sustentadas por Deus. Ele está lá, sustentando. Agora, pensar que cada um de nós, a liberdade de cada um de nós, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa beleza, cada ato que nós fazemos, em cada ato que nós fazemos, ele está presente. Então, no princípio está a graça. No meio está a graça. Por quê? Porque se ele subtraísse, como eu disse para vocês, a graça, nós acabaríamos. E no fim está a graça, porque ele nos quer eternamente com ele. Então, ele nos cria na graça, nos sustenta na graça. A coisa mais violenta, mais difícil é o pecado. Supõe um ato louco, contínuo dizer não, 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 porque se você esquecer de dizer não, a graça vence. Basta você esquecer de dizer não, que a graça... Em geral, os padres pregam o contrário. É como se o pecado dominasse o mundo e a graça fosse uma réstiazinha de luz. É o contrário. O mundo está iluminado maravilhosamente, esplendorosamente, por esse amor infinito, terníssimo, maravilhoso de Deus. Então vamos começar agora essa reflexão um pouquinho mais profundamente, cada tema.
Quando eu falo liberdade, eu vou falar de 4 sentidos de liberdade. Então, liberdade, eu vou usar 2 preposições. Liberdade de, liberdade para, liberdade de escolha e liberdade, olha a palavra, feia, transcendental. Essa eu vou explicar depois. São 3. São 2, essa subdivide. Quando eu digo liberdade de, quer dizer que nós percebemos que algumas realidades que nos cercam, sobretudo 3 importantes, realidades que nos cercam, elas muitas vezes nos abafam, nos cerceiam, nos prendem, nos amarram. Então eu quero me livrar-me de, portanto sair de, romper com. Eu chamo liberdade de. Quais são as 3 amarras importantes? O mundo familiar, o mundo cultural, e dentro do mundo cultural, já que nós somos catequistas, etc., o mundo religioso. Eu vou falar dessas 3 amarras e em que sentido. Eu vou dizer umas coisas meio fortes. Se alguém ficar muito escandalizado, pede para eu melhorar. Aí eu melhoro a frase, fica mais suave. Mas eu vou falar como eu penso. Depois vocês possam corrigir, né? Mas eu vou com muito jeitinho, mineiro, né? Então, a liberdade familiar. O que significa isso? Liberdade de em relação à família. Nós nascemos numa família. Não há outro jeito. Essa é uma das grandes diferenças entre o ser humano e o animal. O ser humano, vou usar uma palavra bem difícil meu, neotênico. Viu? Gostaram? Quer dizer, é aquele ser incompleto. O ser humano nasce incompleto. Ao nascer incompleto, ele precisa de uma mãe que o proteja. Se a mãe deixar, como aquele pai deixou o filhinho no carro, morre a criança. Morre, simplesmente. Agora a vaca deixou o bezerro, o bezerro não morre. Está bezerrando o mundo afora aí. A vaca nem ligou para o bezerro. A vaca não chama, bezerrinho, vem cá, você é o bezerro Antônio, bezerrinha Valdivídia. Não, a vaca não dá nome aos bezerros e às bezerras. Pare e solta. Nós não. Olha, uma vez que nós somos cuidados por uma mãe, por um pai, e se às vezes temos um irmão mais velho, uma tia rabugenta, entende? Esse mundo cria uma espécie de carcaça que nos protege, mas também nos limita. As 2 coisas, positivo e negativo. Nos protege, porque contra os perigos de saúde, físico, etc. Tem o pai, tem a mãe. Mas ao mesmo tempo a gente fica dependente. Vê como a criança agarra, fica agarradinha na mãe, corre, segura na saia. Fica agarradinha, tira, chora logo. E quando é pequeno não percebe. Mas aos poucos a gente começa a perceber que isso pode ser uma coisa que nos cerceie demais. Então nós precisamos lentamente assumir uma liberdade em face das obrigações, de certos mandados, de certas tradições familiares que estão nos tirando a liberdade. Por isso muita gente sai de casa, deixa o interior, deixa a Lajinha, vai para uma grande cidade, vai para Caratinga, uma cidade enorme, gigantesca, né? Deixa aí um bairrozinho e vai para um lugar maior. Para quê? Para respirar. Então é liberdade de. Agora toda liberdade de, só ela sozinha, ela é perigosa. Por isso eu vou falar depois da liberdade para. Por quê? Porque ela rompe com e depois. E daí? Fica sem nada? Fica a interrogação.
Por isso verá a liberdade para. Então nós, de vez em quando, precisamos parar um pouco e nos perguntar quais são as amarras que o nosso mundo familiar nos trouxe, para nós nos livrarmos dessas amarras, não do pai, nem da mãe, nem da tia, mas daquilo que o pai, a mãe, a tia, a avó, bisavó, tetravó, pentavó, decavó, pode nos limitar naquilo que nós queremos construir. Por exemplo, se um jovem quer estudar, o pai não deixa. Na missa das crianças eu gosto de contar história para as crianças. E é uma história muito bonitinha de uma criança cujo pai morreu. Então ela teve que ser cuidada por um tio. E era na roça. Então essa criança, ela recebeu do tio a obrigação de cuidar do boi e das vacas. E ela queria estudar, e o tio era violentíssimo, proibiu a criança estudar. Ela não podia estudar porque tinha que passar todo dia levando o gado para comer, para pastar, para voltar, para guardar de noite, evitar os lobos, etc. Então essa criança, ela não tinha possibilidade de evoluir, porque o tio aprendia. Só que um belo dia aconteceu que o tio tinha um boi, que era uma coisa belíssima, que era o boi de estimação do tio. E ele, e a criança, o meninozinho, seus 7 anos, 8 anos, estava levando o boi. De repente, ele não sabe explicar porquê, achou que fosse até o capeta, o boi solta chifre para cá, barriga para lá, intestino para lá, tripa para cá, explode o boi tudo. Ele olha para o céu para ver se vê algum raio do céu e nada. E não sabe explicar o que aconteceu. Eu não posso voltar para casa. Mas e se eu voltar e meu tio souber que o boi queridíssimo dele morreu daquele jeito, todo espatifado, vai dizer que eu sou o culpado. Então ele vai fugir. Foge, esconde, e chega à noite, um pouco de tarde, de repente chega na casa lá do tio, 2 soldados. Pá, 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 pá. É o senhor? É o senhor. Eu quero dizer para o senhor que uma mina explodiu na sua fazenda. Eu quero saber o que aconteceu com essa mina. Quem é que fez explodir essa mina? Mas o que está passando não está aqui ainda. Aí foram buscar o menino e o menino tinha sumido. Aí a avó, que único que conseguia ter um pouquinho de carinho com ele, o tio gritava, quanto mais gritava o nome ele chamava Azarias. Azarias, 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 não vinha, claro, de medo. Aí a avó sussurrou, Azarias. Aí ele aparece. Quando ele aparece, aí o tio vê, ele disse, o senhor promete, tio, o senhor não bate em mim, eu conto a história, o que aconteceu, mas eu quero estudar. O tio, não, eu vou deixar você estudar, mas pura mentira. Quando chegasse em casa ia espancar o menino até poder mais. E quando o menino está voltando para casa, de repente o céu se ilumina e ele some. Ponto. História de criança, né?